Deus é bom, Ele é maravilhoso, não é verdade? Amém, queridos? Vocês estão bem? Está todo mundo bem, 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 bem? Hoje nós vamos dar continuidade da semana passada, né? A bênção do pai, a bênção da mãe. Nós tínhamos lido um texto no livro de Gênesis, né? Onde falava até da disputa de dois irmãos aí para receber a bênção gloriosa do pai. Algo muito precioso na antiguidade e às vezes um tanto esquecido nos dias de hoje, né? Pelo tempo, algumas coisas caem na sua prática, né? Mas algumas coisas, a prática, ela nunca deve ser perdida, porque são coisas benéficas à nossa vida. Tem alguém aqui que nunca na vida desejou ser abençoado? Pastor, eu não quero ser abençoado não. Tem alguém? Tem alguém que nunca quis ser abençoado? Não tem, né? Quem quer ser abençoado? Eu. Você quer ser abençoado? Lógico. As bênçãos estejam sobre a sua vida. Nós queremos que isso esteja sobre a nossa vida. Amém? Deixa a Bíblia aberta lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 16. Oh, glória. Amém. Efésios, quem gosta de anotar aí, Efésios capítulo 6, versículo de número 2, também nós vamos falar, número 6, 22 ao 27, né? Vários textos da palavra de Deus. Mas vamos, para nós orarmos, vamos ler primeiro esse versículo, capítulo 5, versículo de número 16, de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 16. Olha o que está escrito. Essa aqui é a repetição dos mandamentos de Deus. Amém? Capítulo 5 fala da repetição, a partir do verso de número 6. Mas nós vamos ler o versículo de número 16, que diz assim: Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Bota a mão no seu coração. Faça uma oração a Deus agora. Fala, Pai querido, continua falando comigo através dessa palavra maravilhosa e poderosa. Inspira o pregador. Fala com Deus aí. Senhor, usa a vida do pregador aí para falar comigo. Porque o Senhor é tremendo, é maravilhoso. Vai orando aí e eu vou orar. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, Senhor. A bênção sobre a vida do teu povo está contida nela. Se nós obedecermos, ó Pai querido, e cumprirmos esses simples mandamentos, a tua bênção e o teu poder estará sobre as nossas vidas. E quebrará, Senhor, todo o jugo, toda a barreira, e nos fará prosperar, alcançar, conquistar, avançar e vencer os obstáculos naturais da vida humana. E em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, a falar no coração de cada pessoa que irá ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aleluia. Amém. Então nós lemos aqui no versículo de número 16, Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Efésios 2, porque às vezes as pessoas pensam assim. Por que eu vou citar o Novo Testamento agora, no livro de Efésios? Porque às vezes as pessoas pensam assim, isso está no Antigo Testamento, isso foi revogado. Jesus, ele não veio para revogar nenhuma lei, ele veio para fazer cumprir. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo de número 2, diz assim, anota você aí. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, verso de número 2. Amém? Então o que eu quero trazer em primeiro lugar para a igreja? Veja bem que nós já falamos isso uma vez. Nós temos pai e pai. Temos mãe e mãe. E nós não podemos tomar a exceção como regra. Sempre a regra é que vale para a igreja. Amém? A regra é que o pai é trabalhador, é bom,
cuida bem dos filhos, ama a todos eles e quer vê-los todos eles abençoados. Amém? Ai, pastor, mas existe, então, esse que existe, que ele se comporta de outra forma, a gente pode chamar de qualquer coisa, mas ele não cumpre aquilo pelo qual é determinado. Ele é pai, porque sem ele o filho não nasceria. Amém? Se uniu com uma mulher e nasceu uma criança. Então ele nunca vai deixar de ser pai, porque aquele filho é dele, ponto final. Né? Ah, pastor, mas pai é quem cria? Não, pai é aquele que fez com que aquela criança nascesse. Quem cria é quem cria. O pai é o pai e ponto final. A Bíblia diz, honra ao teu pai e honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. E veja que aqui a Bíblia não está dizendo assim, você vê que não tem nenhum outro parâmetro aqui escrito na lei de Deus. Não está escrito assim, honra o seu pai se ele for bonzinho. Honra o seu pai se ele abençoar você. Honra o seu pai se ele for participante da sua vida. Honra o seu pai somente se ele te abençoar. A Bíblia não diz nada disso. Ela diz honra e ponto final. Por quê? Porque é a atitude de honrar é que traz a bênção da longanimidade, ou da longevidade, aliás, sobre a vida da pessoa. Para que os teus dias se prolonguem. Por que Deus ele se preocupa em deixar algo escrito dessa maneira? Irmão, quanto mais você retém algo dentro de você contra uma pessoa, menos você evolui como ser humano, e mais você se preocupa com aquele problema, e mais você vive sufocado com aquilo. Não é verdade? A pastora falou sobre Maria e Marta, não foi? Quem servia ao Senhor? Quem estava aos pés de Jesus? Quem? Maria estava aos pés de? E quem servia? Quem questionou? Marta. O que a Marta disse? Senhor, o senhor não se dá conta de que eu estou trabalhando e Maria fica aí sem fazer nada aos seus pés? Eu quero que você bote uma vírgula aqui e entenda uma coisa sobre a sua vida hoje, para você entender algo da parte de Deus. Em algum momento você vê Maria se levantar e dizer assim, ô Marta, vai cuidar da sua vida, me deixe em paz, para de falar de mim. Você vê em algum momento Maria tentar se justificar? Então eu quero dizer uma palavra para você que vem do céu. Quem está aos pés do Senhor Jesus não precisa se justificar para Marta. Somente quem não está aos pés do Senhor Jesus é que precisa se justificar. Porque Jesus, Ele mesmo justifica sobre a vida de Maria. Ele diz para Marta, Marta, você está afadigada com seus afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, que foi estar aos meus pés. Quem te justifica é Deus. Por isso que eu digo para você, seja o pai, seja a mãe, que não tem um comportamento como pai e mãe, você honra, você abençoa, você perdoa, porque é longevidade sobre você, sobre a sua vida. Você entendeu? Diga glória a Deus se você entendeu e aplauda o nome do Senhor Jesus. Princípio básico da lei. Amém? Princípio básico da lei. Se você não entender isso para toda a tua vida, você sempre vai estar se importando com o que os outros falam, com o que as outras pessoas se comportem a seu respeito, se o seu pai te abençoou, se não abençoou. E hoje é dia do pai, não é dia da mãe hoje? A Bíblia manda você honrar o pai e a mãe. Se hoje é dia do pai, você tem que comemorar o dia de quem? Ponto final. E quais são os dias que você tem que honrá-lo? Ponto final. Todos os dias da sua vida. Assim como a sua mãe, honrar todos os dias. Ah, mas minha mãe me largou, minha mãe... Todos os dias da sua vida. Seu pai, mas você não. Está entendendo, irmão? Você honra. Amém? Meu pai pode estar errado, mas é meu pai, ponto final, acabou. É que nem por isso, você quer ver um exemplo, o contrário? Você já viu mãe quando ela tem aquele filho que não vale um centavo? Existe filho que não vale um centavo, não é? R$1 furado. Ele tem valor, né? Diante de Deus. Mas para a sociedade ele não tem valor algum. Fala mal desse filho para a mãe. O que ela faz? Irmão, ela vira uma arara. Uma leoa, ela se levanta contra você e diz, do meu filho ninguém fala. Eu posso bater, eu posso corrigir, mas você não. Não é assim? Portanto, use essa maneira e honre o teu pai. Mesmo que as pessoas falem mal dele, você fala bem. E você não permita que outros critiquem ele. Diga glória a Deus por isso, querido. Isso é coisa do céu sobre a sua vida, para que a bênção de Deus esteja sobre você. Mas vamos falar um pouquinho sobre filho? Vamos?
Filho é desobediente, irmão? Filho dá trabalho para as mães aí? Desde que nasce, né? Criança é fantástico, né? E vai aprendendo com o tempo. Mas filho despreza a mãe? Maltrata o pai, a mãe? Agride. Já viram essas histórias de... É exceção que eu estou falando. Não é a regra. Os filhos são bênção, são propriedades exclusivas de Deus, que Deus colocou sobre a mão dos pais para que eles cuidem. São pessoas dignas, que querem viver a bênção sobre a vida delas. Mas existem as exceções. E quem sabe, eu posso estar atingindo o coração de uma exceção que desonra o pai, com a atitude de não honrá-lo, de não fazer com que realmente a palavra de Deus esteja sobre a vida da pessoa. Ainda mais se essa pessoa for cristã. Se essa pessoa não conhece a palavra do Senhor, ela vai ser tocada pela palavra de Deus, até mesmo para mudar o coração dela. Mas se a pessoa conhece a palavra de Deus e desonra o seu pai, que tipo de pessoa que você é diante de Deus? O que você pode apresentar diante de Deus? Um canto? Uma oração? Você pode pregar? Que ministério que você pode ter, sendo que você não perdoa o seu próprio pai? E Deus, Ele deixou algo sobrenatural sobre as nossas vidas, Ele dizendo, ó, ama teu inimigo. Olha, Ele estava dizendo, ama o teu inimigo. Abençoa quem te amaldiçoa. E você não vai perdoar o seu pai, sendo que Deus manda você perdoar até o seu inimigo? Então, para nós analisarmos em primeiro lugar, se nós realmente queremos a bênção do Pai sobre a nossa vida, se nós realmente queremos essa bênção, né, sobre nós, se nós realmente desejamos isso, como Jacó, né, desejou de uma forma, foi ou não foi? Não é se fantasiou de irmão para ir lá receber a bênção, qual o desejo que ele tinha. Mas aí vem aquela pergunta, você vê que durante a nossa vida as coisas parecem que vão se perdendo, né? Isso aí se perdeu. Será que os filhos hoje desejam tanto assim a bênção do pai e a bênção da mãe? Será que quando eles saem de casa, eles dizem, mãe, me abençoa, porque eu vou procurar vou ter uma porta de emprego que eu vou estar procurando, mãe, me abençoa aí, para que, sabe, para que eu me sinta aí, o cara, quando eu for fazer entrevista, para que eu me sinta seguro ali, né? Sinta a presença do Senhor, mãe, ora aí por mim, para que a presença de Deus esteja sobre a minha vida no momento que eu estiver lá. Será que nós fazemos isso hoje como filhos? Aí nós vamos ao inverso. Será que os pais hoje têm a preocupação de abençoar os filhos quando eles vão fazer algumas coisas sobre a vida deles? Porque a palavra, ela toca o coração de todos. E ela faz com que cada pessoa se encontre dentro da família que pertence e a forma como que está agindo com ela. Ou seja, você precisa ser uma abençoadora, né, como mulher. Você precisa ser uma abençoadora como homem, como filho, como pai, como mãe, como filha, né? Então você precisa ter isso no seu coração. De Números, no capítulo 6, versículo de número 22 e 27. Irmão, sabe por que eu estou citando muito a Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Às vezes nós trazemos um tema para a igreja, e é um tema muito pegajoso, vamos dizer assim, mexe muito no coração das pessoas, porque tem pessoa, posso falar, a gente pode ser sincero, pode ou não pode? A pessoa tem que ser adulta para ouvir isso. Tem pessoa que odeia o pai, odeia a mãe. Então a pessoa precisa ouvir isso sobre a vida dela, para que essa pessoa mude o coração dela, para favorecer o pai que ela odeia, para favorecer a mãe que ela odeia, não, para favorecer ela mesma, para que ela prospere, para que ela tenha vida, para que ela seja uma pessoa tranquila, leve, amém? Que não tenha nada dentro do coração que impeça a vida daquela pessoa de ser abençoada e dela ser feliz. Olha o que diz, livro de Números, Antigo Testamento, Números, capítulo 6, verso 22 ao versículo de número 27, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha a incumbência que Deus coloca sobre a vida do sacerdote. Fala para Arão, Moisés,
ele tem que agir dessa maneira. Olha que coisa mais abençoadora da parte de Deus. Por quê? O que as pessoas confundem? Ah, pastor, quer dizer então que se eu não receber a bênção da minha mãe, a bênção do meu pai, né, eu posso não sei o quê. Não, irmão, presta atenção. O que você não está entendendo é que a bênção vem de Deus. O seu pai e a sua mãe, eles só são aqueles que vão produzir a palavra de bênção sobre você, né? Vão colocar as mãos sobre você, impor sobre você com carinho e com amor, para que isso se cumpra sobre a sua vida. Eu já vi muitas pessoas amarradas na sua vida financeira, amarradas na sua vida emocional. E às vezes o que essa pessoa precisava era somente de ter segurança na vida dela, de que tem alguém que se importe com ela, e de preferência que seja o pai e que seja a mãe, que está por trás dizendo: vai, Deus é contigo, eu te abençoo, vai em frente meu filho, você tem sonho? Prossiga, você vai alcançar, você vai chegar lá, Deus é com você, não desista, ei, presta atenção, o Senhor te chamou para coisas maravilhosas, vai em frente. É abençoador sobre a vida de uma pessoa quando alguém está instigando ela a conquistar algo. Eu não sei se a minha irmã está assistindo. Minha irmã está assistindo? A Irian está assistindo? A Irian disse uma frase para mim quando eu tinha, não sei quando eu tinha, eu sei que ela fez um aniversário uma vez para mim. Acho que foi o único aniversário que eu tive quando eu era criança, foi a Irian que fez, a minha irmã. Ela disse assim, sabe o que ela disse para mim? Olha como a criança guarda as coisas, você que está em casa. Ela disse, falaram uma frase, que eu não me lembro qual que era. Ela rebateu a frase aquele dia, isso faz muitos anos, eu não sei nem se ela vai lembrar. E ela rebateu aquela frase e disse assim: o Márcio vai ser um grande homem. Aquela palavra que ela lançou de bênção, entra na gente. Você está entendendo? Aquela palavra, eu não sei se ela está ouvindo, espero que ela lembre disso. Mas foi o único aniversário que eu tive, foi ela que fez, quando eu era criança. Só tive uma festa de aniversário só. Não lembro a idade que eu tinha, se eu tinha 8, se eu tinha 9 anos, mas eu tinha consciência já, então eu devia ter uma idade dessa aí, não sei, não lembro que idade era. Mas ela pronunciou essa palavra. Você entende que uma palavra sobre a vida de uma criança, ela gera dentro do coração dessa criança coisas que são sonhos de Deus para a vida dela, porque alguém determinou, alguém que tem autoridade sobre ela determinou aquilo. Querido, lança palavra de bênção sobre os seus filhos. Olha para eles, talvez essa mensagem vai chegar a pessoas que têm filho que está na droga. Tem filho que está, que são viciados em álcool, sei lá no que, tanta tranqueira que tem hoje em dia, não é? Ou que está no mundo aí aprontando um monte de coisa, que está num caminho errado. E essa pessoa vai profetizar sobre a vida dele. Sabe, porque você vê uma condição errada e você continuar dizendo, isso aí não tem jeito, isso aí não muda, não vai mudar mesmo. Mas se você usar o poder e a palavra de Deus, que o Senhor, irmão, deu autoridade para você que é pai, para você que é mãe, para que você use essa autoridade com poder e grande glória de Deus sobre a vida dessa pessoa. Determina, quando alguém falar o seu filho está nas drogas, você diz em nome de Jesus, ele vai ser liberto disso, ele vai ser um grande homem, ela vai ser uma grande mulher, ele vai ser um advogado, vai ser um dentista, vai ser um pastor, vai ser sei lá, irmão, mas você profetiza sobre a vida daquela pessoa, querido, porque é isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas precisam entender que existe alguém que se importa com elas, que ora por elas, e que são os pais, que são os responsáveis pela vida daquela pessoa. Nós não podemos deixar essa geração do jeito que ela está. Uma geração sem sonhos, uma geração dependente, é bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa não sei do que. Irmão, nós temos capacidade de coisas sobrenaturais. Irmão, o povo, nós que somos brasileiros, nós temos uma criatividade, irmão, que é fora do normal. Você não tem noção, a criança que está na tua mão, o que ela pode fazer, o que ela pode criar, o que ela pode ser na vida dela. Não duvide dos sonhos dela. Imagina, querido, camarada que inventou a lâmpada lá. Qual é o nome dele? Ninguém estudou aqui? Não é o Thomas Edison? É o Thomas Edison que inventou a lâmpada? Né? A lâmpada incandescente, não é isso? É isso mesmo? Concorda, está certo isso aí? É. Segundo consta, sabe aquele filamento que tem dentro da lâmpada? Ele tentou 1000 vezes até dar certo. Irmão, quantas vezes eu disse? Você tentou 2, já está desistindo.
Ah, já parei de orar, pastor, pelo meu filho, acho que não tem mais. Ô, volta aqui. 1000 vezes para fazer uma lâmpada, 1000 vezes para fazer um filamento de uma lâmpada até dar certo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que a capacidade que Deus coloca no coração da pessoa, o não ela já tem para o mundo. Tem ou não tem? Mas com a bênção de Deus, né? E com a sua bênção sobre a vida dela, ela vai alcançar coisas sobrenaturais, acima de tudo que você já viveu. Os pais precisam desejar que os seus filhos conquistem mais do que eles já conquistaram até agora. E tem uma coisa que Deus deixou para nós, sabe o que é, irmão? A capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Porque se você sofreu, se você passou por problemas com seu pai, com a sua mãe, então você tem exemplo para que seus filhos não venham a passar pelas mesmas coisas que você passou. Você não vai fazer igual, você vai mudar e vai ser diferente sobre a vida deles. Amém? Diga glória a Deus aí, querido. Lembre-se, a bênção é autorização, né? A bênção é uma autorização para prosperar, para ser feliz, para ter êxito, para se sentir seguro, para se sentir protegida aquela pessoa. É a bênção sobre a vida dela. Amém? E às vezes, querido, a pessoa ela passa por, né, coisas assim que você nem imagina na vida dela. Tem pessoas às vezes que têm 14, 15 anos, né? Jovens assim, jovens bem jovens mesmo, até menos que isso. Você vai conversar com aquela pessoa, o que ela já passou por abusos, por problemas, às vezes até por fome, né? Por desprezo. Quantas crianças não estão sendo dessa forma tratados? Eles estão crescendo, querido. Essa dor que eles passaram está no coração deles. Esses problemas que eles viveram estão no coração deles. E cresce, querido. Você acha que sai? Tem coisa que fica marcada na vida de uma pessoa, fica lá marcada na vida dela. Ela sabe que ela passou por aquilo, ela sabe que sofreu aquele tipo de coisa na vida, aquilo fica incomodando a vida da pessoa. Por isso que o Senhor, Ele é misericordioso, bondoso e poderoso, porque a oração da fé, né? Ela faz com que todo mal saia daquela pessoa, quando ela deseja que aquilo saia. E o Espírito Santo, irmão, olha que coisa mais linda que o Espírito Santo faz. Ele entra no seu coração, ele limpa a casa, ele tira, ele consola você, ele cura as feridas do seu coração, ele renova as suas forças, ele te levanta, põe você em pé, mostra um caminho novo, abre um horizonte para que você enxergue que tem coisas que você ainda não viu, que são boas na sua vida, apesar do seu passado ter coisas que você talvez até se envergonhe de ter feito, ou você sente constrangido porque fizeram contra você, se sente mal quando lembra, né? Tem raiva, tem ódio por causa do que aconteceu, mas o passado precisa morrer e precisa nascer um novo amanhã sobre a sua vida, se você permitir, porque hoje é dia de acontecer isso. Hoje é dia de acontecer isso sobre a sua vida, porque nós vamos estar fazendo o que, querido? Nós vamos estar orando. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Eu já disse por que eu cito todos os versículos? Porque tem pessoas que acham que é a opinião própria do pastor, né? Porque tem gente que... Porque você sabe que o diabo conhece a Bíblia, sabe ou não sabe, irmão? Conhece ou não conhece? Mas ele só cita aquilo que lhe interessa, né? Ele não vai passar para você as informações corretas. Efésios 1:3. Olha que lindo os textos que eu estou mostrando para você. Bendito o Deus de nosso Pai. Aliás, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa tremenda que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós somos abençoados por Deus em todos os setores, até nas regiões celestiais. As regiões celestiais, nós não vamos falar sobre ela hoje, mas a gente pode falar outro dia, são onde acontecem as batalhas espirituais. É lá que está a sua batalha contra muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem e ficam lutando uma com a outra, ficam se degladiando. Só que a luta, ela é nas regiões celestiais. É de lá que vem a bênção, é de lá que vem a cura, é de lá que vem a libertação sobre a nossa vida. E é lá que o inimigo é derrotado diante dos seus olhos, que você vê isso. Lucas capítulo 2, versículo de número 22.
De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo no templo. Lucas capítulo 2, versículo de número 22. Quando passou-se aquele período, né? Não sei, parece que menina é 40 dias que a mulher fica aqui no Brasil, né? Menina é 45 que fica, como é que chama? Era resguardo que falava, como é que fala agora? É isso mesmo? É resguardo ainda? É uma quarentena, não é quarentena? Quarentena é essa data, não sei. Então, era resguardo que falava. Quando passou-se esse dia, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado a Deus. Por quê, irmão? Porque na lei de Moisés estava escrito que todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. E Jesus era o primogênito de Maria e de José. Ele é unigênito, filho único de Deus. Mas ele é o primogênito de Maria e de José. Então eles levam o tempo para apresentar Para que apresentar, irmão? Para a bênção de Deus. Olha que coisa linda, querido. Nós estamos falando de Cristo. Jesus foi até o templo, quando bebê pelo pai, levado e pela mãe, para ser abençoado. Por quem, querido? Pelo pai. Aí depois, né, entre 30 e 33 anos mais ou menos, Jesus vai até o Jordão para ser batizado, porque o batismo precisa ter consciência. Quem não tem consciência não pode ser batizado, porque o batismo é para remissão de pecados, e só é remido dos pecados quem confessa diante de Deus que é pecador e se arrepende e quer ter uma nova vida. Amém? Então, olha que coisa mais bonita que nós estamos vendo aqui. Jesus sendo abençoado pelo Pai. Foi o que José e Maria fizeram. Ele nos dá exemplo para todos nós. Por isso nós apresentamos as crianças na igreja, não é? A criança nasce, passa um período, papai e a mamãe traz, nós fazemos a apresentação na igreja e falamos o que para o papai? Prometa diante de Deus, diante da igreja, que vocês vão cuidar bem dessa criança, que vão conduzi-la no caminho de Deus, que vão ensiná-la, né? Que vão, ou seja, protegê-la, guardá-la de todo o mal, e que o Senhor te dê inteligência, sabedoria para conduzir a vida desse menino, para que seja para a glória e honra do nosso Deus poderoso. Nós não consagramos as crianças assim? E já não ensinamos aos pais o caminho que eles devem traçar sobre a vida desse filho? Por isso que nós cumprimos esse mandamento, que ele é muito importante da parte de Deus para com a igreja, para comigo, para com você, porque Deus nos quer ver abençoados. Deus não quer que você não seja abençoado. Deus quer que você sempre seja abençoado. Amém? Não somente por ele, mas pelo seu pai, pela sua mãe. Mas existem filhos e filhas, né? Existe o teimoso, obstinado, o desobediente, o rebelde, né? Que quer viver de que forma, irmão? Na apostasia da fé. O que é teimosia? Teimosia é seguir o que quer e não o que Deus quer. Desobediência é a oposição aberta à autoridade delegada por Deus. Quando uma criança está desobedecendo aos pais, ela está desobedecendo a ordem que Deus deixou sobre a vida dos pais, de cuidar bem daquela criança, né? E quando temos temor em obedecer a Deus, nos unimos a Ele. Isso é uma coisa tremenda. Os desobedientes receberão o salário terrível, que é o salário de morte, porque existem pecados, querido, que são para a morte. Eu vou ler um texto aqui para confirmar isso, até para a gente continuar falando sobre isso. 1 Samuel 15, verso 23, a parte A do versículo, nem precisa ser todo. Diz assim, ó: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Deus abomina a idolatria, né? Deus não tem, e a feitiçaria, Deus não tem nada com essas coisas. Amém? Deus é Deus, puro, santo, imutável, tremendo, maravilhoso e poderoso. Então o que eu quero trazer pela vida de vocês agora? Veja que Deus, ele fala sobre dois tipos de pecado, que é o da feitiçaria, que é a rebelião, e que é o da idolatria, que é a obstinação. Tem pessoas que são
obstinadas a contender com autoridade. Quando se fala de pai e mãe, nós estamos falando de pai e mãe, mas isso aqui você pode esticar, viu, irmão? Tá? Patrão, o cara não obedece o patrão, não obedece o chefe, não obedece o pastor, não obedece a pastora, não tem diácono como líder, não quer saber de nada, eu sou livre, não devo satisfação a ninguém, é só Deus que eu devo satisfação. Onde está escrito isso? Alguém pode me mostrar? Alguém pode me mostrar onde está? Nunca leram Romanos 13, não é verdade? Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E quando Deus constitui uma autoridade, Ele não quer que você denigre a imagem daquela autoridade, que você desobedeça, e que você seja obstinado, ou seja, em afrontar aquela autoridade. Nós temos N exemplos, eu vou dar um exemplo somente da Bíblia. Davi e Saul. Davi teve a chance, quando entrou numa caverna, Saul estava lá, não vou falar o quê, depois eu digo isso em particular, quem quiser perguntar, eu respondo o que Saul estava fazendo na caverna. Saul entrou na caverna e cortou a orla, um pedaço da roupa de Saul. Davi poderia ter matado Saul, sabe por quê? Por causa da perseguição, e Saul procurava matá-lo. Quando perguntaram para Davi, Davi, por que você não matou Saul? Ele disse, eu não levantaria a mão contra o meu Senhor. Sabe por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque a destra de Deus, o poder de Deus que estava sobre a vida dele, era reconhecido, e ele sabia que quando Deus ungia alguém, ninguém poderia derrubá-lo a não ser o próprio Deus. Chegou a sentença sim contra Saul. Saul foi um mau rei, chegou a sentença, mas Davi não ousou, nem se atreveu a tentar pelo menos tirar a vida de Saul. Então tem exemplo para você. Se você é um tipo de pessoa que anda com quem é rebelde, quem não respeita, quem não tem como líder os chamados de Deus, os pastores, os diáconos, os presbíteros, ou instiga você a desobedecer os seus pais, a sua mãe, o seu pai, você está fora daquilo que Deus tem sobre a sua vida, e a bênção de Deus não está sobre essa pessoa e nem sobre você, porque Deus não tem nada com o obstinado, como nós lemos aqui, e nem com quem promove rebelião. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Quem entendeu, diga glória a Deus e aplauda a Jesus. É isso aí. Ministração é curta e grossa. A gente não tem muito para falar aqui não. A única coisa, você que é filha, você que é filho, se no momento da sua vida você desonrou seu pai, está na hora de você pedir perdão para ele. Pastor, como que eu, como filha, posso desonrar o meu pai e a minha mãe? Eu vou falar umas coisas aqui, e às vezes a gente tem que falar, né, a pastora até fala para mim, olha, toma cuidado com o que você fala, porque você fala mesmo assim, né? E às vezes a pessoa acha que é indireto. Então quero dizer uma coisa, irmão, se você achar que é indireto, você vem falar comigo, porque para mim tanto faz ser indireta como ser direta, sabe? Palavra de Deus é palavra de Deus. A gente tem que cumprir. Se a pessoa não concorda, vai na Bíblia, vai orar, pede para Deus mandar um anjo, mandar Jesus aqui na terra e mudar o Novo Testamento. Porque você acha que acredita que só Jesus pode mudar. Porque nenhum anjo pode mudar, né? Acho que só Jesus. Então você fala, Jesus, quando o Senhor voltar, o Senhor muda o Antigo e o Novo Testamento, porque eu não quero não cumprir esse negócio. O que é desonrar pai e mãe? Vamos lá, nós vamos falar de alguma coisa. Irmão, quando nós somos inconscientes, não temos consciência do pecado, porque nós nascemos, senão a gente estava condenado. Nasceu, já nasceu, né? Você vai amadurecendo. Você desobedece quando é criança pequenininha. Eu desobedece, irmão. A mãe fala, para de mexer, daqui a pouco a mão do fulano está lá mexendo. Isso é maldição? Não. Não tem consciência ainda. Está em processo de amadurecimento. Amém? Diga glória a Deus. É que nem a pessoa quando ela vem para Jesus, né? Ela não conhece a palavra ainda. Então, quando você está ministrando, ela leva cada choque na cadeira. Eu já fiz isso aí. Esse negócio eu já vi. Ai, meu Deus do céu, eu fiz tanta coisa errada assim. E a pessoa, às vezes, ela fala, estou condenado, vamos para o inferno. Calma, é por aí. Jesus é bondoso, né? É maravilhoso. Como que uma moça desonra o pai? Veja bem. Se a moça ficar namorando com todo mundo, ela desonra o pai? Qual que é o princípio do namoro? Tem gente que não gosta quando eu falo desse negócio, não, né? O princípio do namoro é para casar. Se não for esse objetivo, está namorando por causa do quê? Ai, pastor, estou 5 anos, me dou tão bem com meu namorado, estou 5 anos namorando. 5 anos? Qual que é o propósito de vocês dois? Não tem propósito? É ficar nisso aí? Isso aí diante de Deus se chama pecado.
Amém? Matou ou não? E se desse namoro gera uma criança? É outro pecado. Só dessa moça estar namorando durante muito tempo, ela corre o perigo de se envolver muito mais do que deveria com esse moço. Ela corre o risco de ter uma vida de casado? Sim ou não? O que ela cometeu? Uma desonra contra o pai e contra a mãe. Então, eu estou falando aqui, porque isso é grosso que eu estou falando. Daí para frente, você tira a conclusão de tudo na sua vida. Se você já desonrou seu pai, se você já desonrou sua mãe. Agora não é porque, pastor, o senhor está falando da moça? E o moço também. Do mesmo jeito. Porque tinha uma frase que os pais falavam antigamente, quem lembra da frase aí? Aquela frase que a gente gostava que era menino. Prende suas cabras porque meus bodes estão sortos. Não era assim que falava? Né? Então não tem nada disso não. É tanto para o moço como para a moça. Desonrou o pai, desonrou a mãe do mesmo jeito. Não existe esse negócio, irmão, diante de Deus. Diante de Deus, pecado é pecado e ponto final. Pastor, mas foi só um pecado. Não existe pecadinho, pecado é pecado, ponto. Quem rouba R$1 é ladrão? Quem rouba 1 milhão é ladrão? Então, ponto final. Não existe esse negócio para Deus. Né? Por isso que o discurso de Jesus foi tão duro que Pedro chegou nele e falou: Jesus, depois de tudo que você falou, quem que vai se salvar, Jesus, desse jeito? Jesus falou: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ainda bem, a salvação é pela graça, por isso, né? Você entendeu? Então, querido, existem N coisas que você já cometeu contra sua mãe, contra o seu pai. Coisas que você fez. Aí hoje é dia dos pais. Aí vai lá, vamos reunir todo mundo, tirar uma foto bonita para botar no Facebook, aquele sorrisinho amarelo, mas dentro do teu coração você sabe, pisei na bola, falei isso, fiz errado, desobedeci, fui obstinado, aprontei, e você nunca se arrependeu de tudo que você fez. Mas você está na igreja dizendo, louvado seja o nome do Senhor, conserta o teu coração. Isso é pureza de coração. É quando dentro de você, isso dói, não é uma coisa esquisita, irmão, que eu estou falando? Não, é uma coisa de crente esse negócio, tá, irmão? Isso é coisa de crente. Crente que tem... Por que crente fala essas coisas, né? Por que isso está na Bíblia, né? Vamos dizer assim. Podia não estar, mas está. Porque é isso que vai purificar o seu interior. É isso que vai tirar o peso de dentro de você. É isso que vai tirar aquilo pelo qual Deus vai olhar para você e vai falar, tá vendo minha serva, meu servo fulano de tal? Fiel a toda a prova. Amém? Por isso que Deus, ele olha para Jesus e diz o quê? O Espírito Santo paira sobre Jesus no dia do batismo. João Batista ouve a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Olha que coisa maravilhosa. Deus elogiando a Jó. Está vendo Jó? Não é? Ou seja, Deus, ele olha assim as atitudes do coração de cada pessoa. Ele olha para cada um de nós. E hoje eu quero chamar você. Né? Então você já entendeu. Então se você fez um monte de coisa errada na sua vida, você sabe que você desonrou o seu pai. Às vezes desonra a família inteira. Tudo bem? Tem pessoas que desonrou já a família inteira. A família foi prejudicada por tudo. Pessoa quando faz uso de algumas coisas aí, irmão, que fica doida, né? Uso de drogas, um dependente químico, ele rouba tudo que tem dentro de casa para vender, rouba TV, né? Vende até a família quando é preso às vezes, tá? É uma coisa que dói, que é duro isso. Então essa pessoa precisa do quê em primeiro lugar, irmão? Ela precisa chegar lá, você é um coitadinho, uma coitadinha? Não, irmão, não precisa não, precisa de arrependimento. Diante de Deus, a única coisa que funciona quando nós fazemos algo de errado é arrependimento. A segunda coisa que funciona é quando fizeram contra mim e o meu coração está todo machucado, eu estou irado e eu libero perdão sobre a vida daquela pessoa. O céu, irmão, é aberto sobre a minha cabeça e sobre a sua. Sabe o que acontece? Desce brasas vivas sobre você. Você acende na presença de Deus como incenso suave diante do altar dele. Amém? Deus olha para você e vê que você está gerando em você um espírito perdoador, um espírito que tem realmente vontade de viver na presença de Deus. Eu sei que vocês nesse momento, alguns estão pesarosos, dizendo assim, pastor, e no meu caso que o senhor falou essas coisas aí, a minha mãe já faleceu, o meu pai já faleceu, e não tem como eu falar com eles, não tem como eu pedir perdão para eles, mas existe alguém que é o teu Pai Celestial, que ele sobre a sua vida, ele tem poder de liberar o teu coração
Porque é só Ele que perdoa na realidade. Quando eu perdoo alguma pessoa, na realidade não sou eu. É o próprio Deus me instigando a fazer isso. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, o meu Pai Celestial, o seu Pai Celestial, já sabe o que eu vou dizer. Deus já sabe o que você vai fazer. Deus já sabe o que está proposto no seu coração de você perdoar o seu filho, de você perdoar a sua filha, de você liberar o seu coração sobre a vida daquela pessoa para que ela cresça. Às vezes, irmão, pode ser até, né, como nós estamos falando de pai, de mãe, né? Porque família se chama pai, mãe e filhos. Amém? Eu vou repetir: pai, mãe e filhos. Você entendeu? Família é pai, mãe e filhos. A partir da hora que a pessoa casa, as outras pessoas são parentes. Não pode abandonar pai nem mãe, mas se tornam parentes. Não pode abandonar irmão, cunhado, as pessoas que são parentes nossos. Amém? Mas eles se tornam parentes. A família é você, a sua esposa e seus filhos. Amém? Para você entender o que é a família em primeiro lugar. Nessa família você vai declarar a bênção. Nessa família você vai declarar a cura. Então, querido, libera o teu coração para duas coisas: pedir perdão para Deus. Pedir perdão, se possível, né, se o seu coração permitir, para a pessoa que você fez mal contra ela. Não adianta você pedir: Senhor, o Senhor me perdoa. Deus é bondoso, Ele perdoa. Mas você já falou com a pessoa que você fez a coisa errada, se ela perdoa você? Porque é nisso que está o perdão. E o perdão absoluto é disso, é dentro disso. Não adianta eu falar: Senhor, me perdoa porque eu fiz errado. Como era o nome lá? O que subiu na figueira, como é que era o nome dele? Para ver Jesus? O baixinho lá, como é que chama? O bar? Hã? Fala o nome aí. Tem até música dele, não tem? Zaqueu. Quando ele está conversando com Jesus, o que ele fala para Jesus? Olha a conversinha do cara, presta atenção. Porque a presença de Deus constrange nosso coração, né? Ele fala: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais o que eu tirei dessa pessoa. E metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. Ele ficou pobre, né? Amém? Ou seja, ele confessou diante de Deus. Ele disse assim: Senhor, me perdoa pelo aquilo que eu roubei. Legal, mas não vai devolver o dinheiro para a pessoa, não? Então o roubo continua do mesmo jeito, porque não foi Deus o roubado, foi aquela pessoa. Você está entendendo que às vezes as pessoas elas fazem as coisas e esquecem a maneira correta de chegar diante de Deus e pedir realmente perdão? Você sabe por que muita gente diz assim: quer dizer então que Deus perdoa o ladrão, perdoa não sei o quê, perdoa não sei o que. Deus perdoa, só que Ele não fala para ficar em casa dando risada daquilo que já fez da outra pessoa. Você entendeu? Não foi com aquela pessoa? Então vai ter com ela, vai devolver. Se não consegue 4 vezes, porque a lei diz que quando você pega alguma coisa de outra pessoa, você tem que restituir 4 vezes mais do que aquela pessoa, do que você retirou dela. Você entendeu? Amém? Então, o que nós vamos fazer agora, pastor, em primeiro lugar? Tanto você que está em casa, né, antes dessa ceia, como você que está aqui na igreja. Se você não tiver problema de articulação no joelho e puder ajoelhar, você vai ajoelhar e fazer uma oração em primeiro lugar, pedindo perdão para Deus pelas suas atitudes erradas. Amém? Você que está em casa do mesmo jeito. Pega um cantinho aí, aumenta o som da televisão ou do celular aí, do YouTube, e vamos orar nesse momento. Aleluia. Quando um justo se arrepende e ora diante de Deus, não tem obstáculo que fica diante dele, viu, irmão? Creia na sua oração em primeiro lugar. Essa oração que nós vamos fazer, a princípio, parece que ela é um pouco pesada, viu? Sabe, às vezes é um impedimento assim para você fazer essa oração, porque é oração para quebrar a carne. A carne não quer que você se comporte conforme o Espírito determina. Então é uma resistência. Mas se você é servo de Deus, você é forte, você vence isso aí. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, a tua igreja está, Senhor, de joelho diante de ti. Senhor, Pai querido, se arrependendo por aquilo que fez, por aquilo que falou, pelas atitudes que teve diante das pessoas. Sim, ó Deus, diante do pai, diante da mãe,
da desobediência, das mentiras, das coisas, Senhor, que fez, ó Pai, e que trouxe arrependimento ao coração. Porque sabe, ó Deus, sim, ó Pai querido, que desonrou os seus pais. Mas um coração, Senhor, quebrantado na Tua presença, a Tua palavra diz que o Senhor não despreza. E os Teus olhos, ó Deus, estão atentos sobre a terra, buscando esses filhos que querem, ó Deus, tirar esse peso e se tornarem verdadeiros adoradores. Homens e mulheres movidos pelo Teu Espírito Santo. Mas que existe, Senhor, coisas que os atrapalham da sua vida, do seu passado, coisas que viveram. Alguns, Senhor, podem ter sofrido abusos inimagináveis, coisas que aconteceram com eles, ó Deus, que dá até, vamos dizer assim, arrepio quando nós ouvimos, quando confessam, quando falam a respeito do assunto. E diante do Teu altar, Senhor, mais uma vez, nós queremos colocar todas essas coisas, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O castigo, Senhor, que nos traz a paz, estava sobre Ele, sobre Jesus. E pelas Suas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, nós fomos curados e transformados. Por isso, ó Deus, que nós colocamos diante do Teu altar, ó Pai, sim, pedindo, Deus, em primeiro lugar para Ti, nos perdoa. Gere em nós, Senhor, um coração adorador, quebranta-nos diante da Sua presença, para que possamos sermos renovados diante do Seu altar, e viver uma vida nova, uma vida, Senhor, de alegria, de poder olhar nos olhos, Senhor, dos pais, do pai poder olhar nos olhos do filho, e ter, Senhor, a garantia do amor entre eles, porque houve cura, porque houve, sim, ó Pai querido, um estancar dessa hemorragia espiritual, que tirava a comunhão, a vontade de viver. E às vezes, ó Pai, até mesmo pessoas já pensaram em suicídio, em desistir de viver, por causa dessas coisas que viveu na sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus, por confessar, por abrir o coração, por liberar, Senhor, nesse momento, o perdão sobre a vida daqueles que ofenderam, daqueles que maltrataram, haverá sobre a vida dessa pessoa restauração, porque a Tua palavra, Senhor, é bendita, é maravilhosa, é tremenda, e traz cura ao coração dos Seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, tanto você que está em casa, como você que está na igreja, se o seu pai está presente, se a sua mãe está presente, se achegue perto da sua mãe, se achegue perto do seu pai, né? Alguns que são do altar, aí é melhor ficar no altar, porque fica todo mundo aqui no altar já, né? Amém? E que o Senhor abençoe você. Fabiana, pastor Alexandre, manda a Carol vir. Aleluia, isso. Escolhe um cantinho ali para vocês, tá bom? É uma família ali, né? Na mesma casa. E nós vamos ficar do lado de cá. Amém? Vem, Marquinhos, vem cá ficar aqui, vem ficar comigo, vem. Cadê o Marquinhos? Micaela, pode ficar aqui comigo aqui, ó. Do lado aqui do papai seu, pode vir. Os dois. Vamos orar aqui. Sobre a vida dessa princesa aí, né, de Jesus. Sobre a vida dos príncipes do altar. Amém? Éder, pode ficar junto com a Tainá, sem problema. As três ali, Beth, Meire, pode, né, uma orar pela outra. Beth, a Meire e a Andresa que está ali sozinha. A Ira está junto ali com... Fica aqui, filho, do lado de cá. Família pro lado de cá ou do lado de lá? Amém? Então dividimos, ó. Metade aqui tem uma família e metade aqui tem outra, né? Somos da mesma casa e da mesma casa. E nós vamos fazer uma oração poderosa. Fica aqui assim, José, embaixo. Por causa do Miguel, né? Aí tá bom. Tá? Você entendeu, né? Amém? Cecílio Gaúcho lá atrás. E nós vamos fazer uma oração pelos nossos filhos. Você vai fechar os seus olhos. Em primeiro lugar, vocês que não são parentes, vocês vão abençoar essa pessoa que está junto com vocês, tá? Pode abençoar. E depois vocês vão orar por todos os filhos, vocês que são pais. Ora nominalmente aí. Tem pai que tem 10 filhos aí que vai assistir esse vídeo aí. Vai passar, né?
Bastante tempo aí orando. Glória a Deus pela sua vida. Mas feche seus olhos. Vá na presença do Pai querido. Você que está em casa, minha sobrinha que pediu oração. Se tiver alguém com você aí, né? Que eu não sei se está, eu não estou com o celular na mão para saber. Mas se tiver alguém com você aí, o esposo, os filhos, orem junto. Amém? Se tiver alguém que representa o Pai sobre a sua vida, que nesse momento ore com você. Se não tiver ninguém, eu vou orar por você também nesse momento. Então a oração que eu fizer, receba ela no teu coração aí também. A igreja já está em oração. Vamos orar. E você vai dizer assim comigo: em nome do Senhor Jesus, filho e filha, diga o nome deles aí. Eu abençoo a sua infância. Eu abençoo a sua adolescência. Eu abençoo você como homem. Eu abençoo você como mulher. Diga para essa pessoa: você é minha princesa se for menina. Você é meu príncipe se for menino. Diga para ela ou para ele: eu desejei o seu nascimento. Diga: e caso eu não tenha desejado o nascimento seu, se caso isso aconteceu, vá no ouvido e diga: perdoa, meu filho, minha filha, me perdoa, porque o momento foi difícil, havia problemas. Vai orando da sua forma, porque você sabe colocar a palavra de forma correta. Diga: eu te abençoo. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo os seus netos. Que haja sobre a vida sua prosperidade, cura. Que o amor de Deus esteja sobre você todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo te inspire. Que você seja abençoada no seu emprego, no seu casamento. Que até na sua velhice você produza frutos dignos, para que o Senhor te abençoe para sempre e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Aleluia. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quebro todas as palavras contrárias sobre a sua vida. E se algum momento houve uma tentativa de paralisação da sua vida pelo inimigo, está repreendido agora em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoada, seja abençoado. Que a glória de Deus esteja sobre você. Que aonde você colocar as tuas mãos, ali haja prosperidade. Que aonde você colocar a planta dos teus pés e tomar posse, aquele lugar seja seu. Que os seus negócios, que aquilo que você assinar, aquilo que você comprar, haja prosperidade. Que haja prosperidade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, para toda a tua geração. Receba a bênção do Pai, recebam a bênção do Filho, receba a bênção do Espírito Santo de Deus. E para você que está longe da casa do Senhor e está ouvindo essa palavra nesse momento, o Pai te espera de braços abertos mais uma vez para te abençoar. Se você está nessa condição, em nome de Jesus, faça essa oração, diga para Ele: Pai, eu quero voltar para a tua casa nesse momento. Eu sei que eu não sou digno, assim como o filho pródigo disse, mas me trata como um dos seus servos. O Pai te espera de braços abertos para te receber, para que haja paz no teu coração. Receba a paz no teu coração. Que toda palavra contrária caia por terra. Você que é menino, Deus, quando você nasceu, te escolheu para ser um homem abençoado. Você que é menina, Deus, quando viu você, te escolheu para ser uma mulher abençoada pelo Senhor Jesus. Aonde você estiver, lembre que o Espírito Santo de Deus estará com você. Diga bem alto, igreja: eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja próspero, avance e conquiste, e aplauda Jesus bem forte. Oh glória. Pode ir lá, Marquinhos. Amém. Glória a Deus. Digno é o Senhor. Momento que você está orando aqui,
Tem filho seu sendo curado. Tem pais sendo curado nesse momento. Porque o Espírito Santo está visitando ele lá na sua oração. Está quebrando toda a palavra contrária e todo jugo. Quando você disse assim, eu fiz coisa errada, papai me perdoa. Quando você já propôs no teu coração, a bênção de Deus já está alcançando ele lá. Já está dando alívio no coração da mãe, no coração daquele papai, que poderia até estar aflito até esse momento, mas recebeu a paz que excede todo e qualquer entendimento, que é a paz do Senhor Jesus, que vem dos céus sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Pessoal que está em casa, que vai participar da ceia, eu vou consagrar para vocês aí primeiro, vou encerrar a live, aí eu vou participar com o pessoal aqui, amém? Para não ficar muito longo para vocês aí esse vídeo. Você que está em casa, pegue aí o pão na sua mão. Pegue o pão na sua mão. Levanta o seu pão aos céus. E diga assim: Senhor Jesus, esse é teu corpo. Esse é teu corpo, Senhor, que foi partido por nós. E nós, ó Deus, nesse momento, diante do teu altar, consagramos esse pão, Pai querido, que representa o teu corpo. Jesus abençoa essa família que está unida nesse momento, participando dessa ceia gloriosa, que ouviu, Senhor, essa palavra poderosa, que abençoou os filhos, que nesse momento ainda, Pai querido, alguns ainda estão chorando, se abraçando, se perdoando. Espírito Santo, esse é o teu corpo, essa é a verdadeira comunhão vinda dos céus sobre a vida, Senhor, da tua igreja. Participe nesse momento do corpo do Senhor Jesus. Coma desse pão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que após ter ceado, Jesus é tremendo, né? Oh glória. Levanta aí na sua casa. Diga: Senhor, este é seu sangue. Sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida. Diga: Jesus, hoje essa ceia é da restauração da autoridade no meu lar, do meu pai, da minha mãe. É a restauração da minha família, porque depois disso, Senhor, eu sei que muitas bênçãos alcançarão o meu lar. Em nome de Jesus, participe nesse momento, você que está em casa. Amém? Glória a Deus. Bota a mão no teu coração, você que está na igreja, você que está em casa. Pai querido, essa é a tua igreja, que se uniu para comemorar hoje o dia glorioso do nosso Pai Celestial, que derramou na cruz do Calvário o seu sangue pelas nossas vidas e nos deu salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus, querido?